Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Na edição de hoje vamos conhecer as ações sociais relacionadas à Copa do Mundo. Há 3 anos, o Comitê Popular da Copa na Bahia se mobiliza para garantir os direitos da população de Salvador, desde os preparativos até a realização do evento esportivo. Preparamos também reportagens sobre o funcionamento da Arquidiocese de Salvador e o papel da chancelaria. O Chão e Paz está no ar. A violação dos direitos da população em situação de rua está entre as preocupações do Comitê Popular da Copa na Bahia, que contribuiu para a interdição da Casa de Saúde Ana Nery em 2013, após denúncias de que o local não era apropriado para abrigar essas pessoas. Um dos coordenadores do comitê, Argemiro de Almeida, detalha a atuação da entidade. O Chão em Paz recebe hoje um dos coordenadores do Comitê Popular da Copa na Bahia, Argemiro de Almeida. Muito obrigada, Argemiro, pela participação aqui no programa Chão em Paz. Obrigado, digo eu. É um prazer estar aqui com vocês e colaborar naquilo que for possível. Então, esse comitê ele foi formado em 2011. De lá para cá, eu queria que você contasse para a gente quais foram os avanços nas discussões e nas ações do comitê. Então, o comitê, a função principal do comitê é articular vários coletivos para fazer o enfrentamento aos impactos e às violações de direitos relacionados à Copa e, no caso de Salvador, a Copa, mas em outros também as Olimpíadas. Aqui em Salvador, nós aprofundamos 2 aspectos que eu acho que vale a pena ressaltar. Um que é ligado diretamente a violações de direito com relação à população em situação de rua, e aí nós estreitamos o laço com esse coletivo já existente em Salvador, que é o Movimento Nacional da População de Rua, no sentido de que essa população que tem o seu direito violado de estar na rua, ou de permanecer na rua, ou de vincular no seu espaço, ali antes da Copa das Confederações que ocorreu em julho em Salvador e no Brasil todo, essa população foi duramente penalizada. Só para ter uma ideia, a partir das 10 horas da noite, carros chegavam nas ruas e recolhiam esses moradores, jogavam dentro, enxotavam e levavam para um depósito, né? Nós tivemos o escândalo ali do Ana Nery, que é um antigo manicômio, e nós, junto aí com o pessoal da população de rua, fizemos a denúncia com a Defensoria Pública, apoiamos o movimento nessa denúncia, né? Isso é um dos exemplos. O que fizemos, então? Eu acho que a gente fez muita coisa. Eu queria ressaltar, além desse dado, a dimensão de trazer o debate que há uma violação de direitos na cidade de Salvador. Que eu acho que isso é importante que a sociedade perceba que há violações provocadas por esse mega empreendimento, esse mega evento. E esse debate a gente tem feito em várias ocasiões, desde formação em pequenos grupos, aí a gente poderia dizer nas comunidades periféricas, como Saramandaia, como Pernambués, como Lauro de Freitas e etc., como debate também nas universidades. Em fevereiro nós trouxemos aqui, esse coletivo ampliado, trouxe para Salvador a relatora da ONU, Raquel Ronick, onde nós estivemos aí também ajudando a preparar a vinda dessa relatora especial para o direito adequado à moradia digna no Brasil e no mundo. E foi muito importante, então acho que isso também é um resultado positivo. As prioridades pastorais para este ano, as rotinas e a organização da Arquidiocese de Salvador são informações fundamentais para quem faz parte dela há pouco tempo. Padres, irmãs, seminaristas, leigos e missionários receberão anualmente instruções sobre o funcionamento da Arquidiocese de Salvador. O encontro deste ano foi realizado no auditório da Cúria Bom Pastor, no bairro do Garcia. Para os participantes, trata-se de um universo novo. A Arquidiocese acolhedora, que realiza esse encontro para acolher os novos
religiosos e padres que estão chegando para trabalhar na arquidiocese, para tirarmos as dúvidas e fazermos um trabalho em conjunto. Então, assim, a impressão que eu tenho é de uma diocese que está de braços abertos para nos acolher e trabalharmos juntos. Com a presença lá do Dom Murilo fazendo um excelente trabalho, né, de pastoreio, eu estou me sentindo assim muito à vontade para exercer o meu ministério e multiplicar, né, como ele pede a unidade da igreja em todos os setores. Eu acredito que o trabalho dele junto com a gente está sendo excelente e a diocese só tem a crescer. Apresentar um grande retrato feito de muitas fotografias daquela que é a realidade da arquidiocese. Assim eles vão ter até muito mais respeito, porque senão facilmente pode vir para cá querendo trazer ideias que são boas, mas que foram ótimas, adaptadas a uma determinada realidade. Agora sim, conhecendo a nossa realidade, eles vão saber, não, aquilo eu vou ter que apresentar de uma maneira um pouco diferente. E é a primeira vez que acontece e já vai entrar em nosso programa anual de todo ano. Vamos ter essa reunião para apresentar a arquidiocese a quem está chegando. Na lista de informações compartilhadas está o organograma da arquidiocese, formada pelo arcebispo metropolitano, os bispos auxiliares, conselhos arquidiocesanos de pastoral e comissões pastorais. O objetivo de encontros como este é mostrar aos recém-chegados o funcionamento da Arquidiocese de Salvador. Formada por 3.400.000 habitantes e 110 paróquias, é a terceira maior arquidiocese do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Esta irmã atuou como auxiliar durante a administração de Dom Lucas, de 1993 a 1995. Para ela, eventos como este atualizam a missão de cada integrante da Arquidiocese de Salvador. Uma arquidiocese missionária, uma arquidiocese acolhedora. E por isso traz para mim, eu acho que creio para todos, que aqui está chegando pela primeira vez ou está retomando as atividades, traz muita alegria, nos dá uma impressão positiva, porque se sente a presença de Deus, sentimos uma arquidiocese igreja e que caminha com a igreja. Os novos membros puderam conhecer as prioridades pastorais para este ano. A ideia é que eles possam aplicar as orientações recebidas nas paróquias e comunidades em que atuam. Nós vamos motivar, nós vamos incentivar a que os religiosos, os padres que chegam na nossa arquidiocese, os que foram recém-ordenados, apoiem, entrem nessa campanha e juntos possamos anunciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho da alegria. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com o coordenador do Comitê Popular da Copa na Bahia, Argemiro de Almeida. O intervalo é rápido. Nesta quinta-feira, acontece a Carreata de Maria, que sairá da Igreja da Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia, até a Conceição da Praia, no Comércio. A concentração será às 8 da manhã e o objetivo é louvar a Mãe de Deus pelas ruas de Salvador. O cantor católico Bruno Camurati se apresenta hoje, a partir das 9 da noite, na comunidade São Felipe, na paróquia São Gonçalo do Retiro, localizada na Tancredo Neves. A entrada é gratuita e o número para saber outras informações é 3384-7397. O coordenador do Comitê Popular da Copa na Bahia, Argemiro de Almeida, vê na paixão do brasileiro pelo futebol um desafio para trazer à tona temas polêmicos relacionados ao evento esportivo. Esses debates que vêm ocorrendo, quais têm sido os desdobramentos deles? Então, primeiro, é um debate de sinalizar para a população que está no local, mas também produzir uma contra-informação. Eu acho que talvez disso tudo, essa produção da contra-informação é um dos elementos mais importantes na sociedade, porque é muito difícil colocar o tema da violação em um momento em que a Copa, que é uma paixão de muitos, se faz presente. Então eu fico imaginando que como que a gente vai abordar esse tema que a Copa causa uma violação de direito às pessoas, sendo que muitos gostam da Copa.
Então, fazer o enfrentamento do ponto de vista dessa contra-informação, eu acho que é um ganho extremamente positivo. E é por isso, aí tem as produções dos textos, tem, por exemplo, programas como esse que convida os comitês, convida os coletivos que fazem parte do comitê, e aí cada um pode falar do seu jeito, do seu modo, como que a Copa está sendo um elemento violador do direito na sua realidade. Para que isso chegue, né, a quem deve chegar, às autoridades públicas, vocês têm realizado reuniões e diálogos com o governo? Como é que está essa comunicação? Então, nós fizemos desde 2010, 2011 para cá, e 2012 foi o momento mais forte, e 2013 nós estabelecemos uma agenda de negociação com os governos, tanto o governo federal esteve aqui, uma comitiva do governo federal, tentando olhar quais eram os maiores impactos provocados pela Copa, e nós apresentamos aí uma série, tem um dossiê que foi formulado e apresentado ao governo federal. Então, se ele não resolveu a questão das violações, por exemplo, relacionadas às remoções ou relacionado às violações do direito de ir e vir, as violações que a própria cidade causa na vida do cidadão, que é, por exemplo, o direito de poder vender. Vamos pensar, por exemplo, nos ambulantes ou Eles têm esses documentos. Se eles não fizeram, é porque eles também negligenciaram e não quiseram fazer. Então, isso com o governo federal. Com o governo estadual, nós estabelecemos uma agenda de trabalho bastante intensa, onde e aqui eu queria citar, a Rita Malha fez esse trabalho de acompanhar. Ela foi uma pessoa delegada pelo comitê de fazer essa negociação diretamente com a Secopa. E havia uma possibilidade bastante promissora de que haveríamos ganhos para a população de rua, haveríamos ganho para os trabalhadores em materiais recicláveis, porque ali houve um entendimento de que o governo iria contratar essas pessoas como mão de obra qualificada e etc., que eles já fazem, esses trabalhadores, por exemplo, de materiais recicláveis, já fazem um trabalho altamente qualificado na cidade de Salvador, e eles queriam aproveitar essa mão de obra. Só que isso ficou naquela conversa. Eles exigiram que cada um dos coletivos que ali estavam, Baiana de Acarajés, as mulheres da economia solidária, os trabalhadores informais e, por último, os trabalhadores de materiais reciclados, que apresentassem um projeto. Todos eles apresentaram um projeto, como que eles queriam e como eles desejariam participar na Copa das Confederações e participar também na Copa de 2014. Ficou nisso. Eles, sempre que ligávamos para os secretários, eles nunca podiam atender. Marcava reuniões, audiência, eles sempre desmarcavam. Então, quer dizer, nós cansamos. Eu sei que em 2013, depois que estourou toda a questão da movimentação aqui em Salvador e em outros lugares, eles mandam um comunicado para o comitê: olha, gostaríamos de retomar, gostaríamos de convidá-los agora que nós estamos pensando um plano de como fazer uma Copa inclusiva e etc. Aí nós nos reunimos e perguntamos: mas como fazer uma Copa inclusiva? Nós já sentamos com eles, já apresentamos o projeto. Eles agora querem dizer que tem um outro projeto? Nós falamos: nós não vamos sentar. E liberamos que cada instituição pudesse sentar se achasse conveniente ou não. Mas, de fato, não ocorreu nada. E as vitórias, há vitória sim. Eu não queria dizer que não tem nenhuma vitória, mas as vitórias que ocorreram, todas elas foram sinalizadas e foram tratadas por causa e mérito da luta desses coletivos. Se a gente pensar que hoje há a possibilidade de baianas de Acarajés dentro do estádio, é porque elas lutaram.
As baianas fizeram toda uma campanha com mais de 18 mil assinaturas, dizendo que é importante a presença delas, e todo mundo... E a FIFA não teve como olhar para trás e falar, nós não reconhecemos as baianas. E eu sempre digo, os comitês, aqui em Salvador e nas outras cidades, mais do que ser aquele sujeito que protagoniza uma ação, é um sujeito político, é um sujeito de articulação, onde busca compreender o problema, fazer com que esse problema seja revisto e, a partir disso, esse coletivo que está enfrentando o problema possa definir se toca adiante ou não e faça a sua escolha diante das resoluções possíveis. O Centro de Formação Permanente da Comunidade Cefopina de Salvador promove de 18 a 30 de maio, na Cúria Metropolitana, no bairro do Garcia, um bazar beneficente. A renda será revertida para a construção, na Chapada Diamantina, do Centro de Espiritualidade do Catequista. Para ter mais informações, o número é 4009-6628. Agora nós fazemos mais uma pausa e voltamos já. Não saia daí! O coordenador do Comitê Popular da Copa na Bahia, Argemiro de Almeida, afirma que as entidades que cuidam da população em situação de rua estão se mobilizando para defender os direitos humanos dessas pessoas diante da realização, em junho, do Mundial de Futebol no Brasil. E como é que estão sendo pensadas estratégias para que os erros que aconteceram no ano passado, em 2013, durante a Copa das Confederações, não se repitam, por exemplo, com relação à população de rua, com relação a questões como higienização, que são ações que são praticadas, como você colocou anteriormente? Então, o que nós primeiro estamos preocupados, porque o governo brasileiro e os governos locais, eles contrataram um arsenal de exército para combater qualquer tipo de manifestação contrária ou manifestação que sinalize que a Copa não é algo positivo. Então, acho que isso tem que ficar claro para toda a sociedade. Diante disso, nós estamos tendo um cuidado de chamar essas organizações ou os movimentos, ou chamar qualquer ação de rua ou qualquer ação simbólica, que ela tenha, por natureza, um fim muito claro. Por exemplo, com a população de rua, nós estamos muito perto com a população de rua e a população de rua está muito próximo aos comitês, porque ela faz parte do comitê daqui de Salvador, no sentido da gente fazer o enfrentamento local, fazer a denúncia correta, né? Buscar, não sei se você sabe, mas hoje são poucos aqueles que estão nas ruas no centro de Salvador. Não é um milagre. Eles são poucos porque eles foram retirados forçosamente e estão sendo levados para a cidade próxima de Salvador. E é por isso que o movimento de população de rua em Salvador está criando outros núcleos. Eles podem falar isso com muito mais propriedade, mas eles estão criando outros núcleos em outras cidades para tratar dessa situação. Eram moradores daqui do centro da cidade de Salvador, que foram retirados à força para outros locais. O que efetivamente nós pensamos? Primeiro tem que denunciar, não tem jeito, e buscar o diálogo, né? Eu acho que sem essa mediação e sem o diálogo, e sem fazer com que os governos municipais, estaduais e o governo federal compreenda que há uma violação de direito, e se aqui não for possível tratar desse assunto, a gente tem outras instâncias internacionais e nacionais para levar essas denúncias. Eu acho que o que não pode ocorrer é que essas violações passem impunemente. Com certeza. Então, a gente agradece a participação aqui no Chão em Paz. Argemiro de Almeida, um dos coordenadores do Comitê Popular da Copa na Bahia. E a gente espera que essa luta realmente traga resultados para que a população, de modo geral, não sofra prejuízos por conta do Mundial de 2014. Perfeito, agradeço. Obrigado.
as prioridades pastorais para este ano, as rotinas e a organização da Arquidiocese de Salvador são informações fundamentais para quem faz parte dela há pouco tempo. A organização do Arquivo Arquidiocesano, o recolhimento de informações sobre paróquias, instituições e organismos da Igreja, assim como a preparação de decretos, portarias e processos, além de documentos sacerdotais com efeito jurídico, estão entre as funções da chancelaria. A chancelaria é esse ambiente de trabalho ligado diretamente ao governo, consequentemente ao gabinete do arcebispo, para registrar, fazer o registro, preparar todo tipo de documentação, assim como absorver, acolher e arquivar tudo, como resumo de todos os processos que passam pela reflexão e pela decisão do governo arquidiocesano, ou seja, do arcebispo. É papel da chancelaria, por exemplo, assegurar a oficialização de eventos como a nomeação da paróquia dos Alagados como a primeira no mundo a ter como padroeiro o Papa João Paulo II. A cerimônia aconteceu no último domingo e, para que o ato tivesse validade dentro das normas do Código de Direito Canônico, foi preciso preparar um decreto específico. Diante dessa diversidade, digamos assim, de realidades que existem, então, toda essa realidade ou essa diversidade vem para cá de alguma forma. Então, tanto aquilo que diz respeito ao clero, aos padres presentes, encardinados na nossa arquidiocese. Quando o padre pertence a uma outra diocese e pede para ficar em Salvador, porque já tem uma experiência aqui, então tem que encontrar chamado um bispo benevolente, aquele que aceita, e ser autorizado pelo bispo que ordenou, que é a diocese de origem dele. Então aqui o padre Eliomar, que estava há muito tempo aqui, trabalhando aqui, então foi pedido e o bispo nosso aceitou a incardinação. Isso só pode ser mediante aceitação do Conselho Presbiteral. Quanto à vida religiosa consagrada, masculina e feminina, institutos seculares e a vida da comunidade em geral. Por exemplo, a criação de uma nova paróquia envolve uma comunidade, né, maior. Então, isso tudo passa por esse processo de pedido, análise, decisão, consequentemente, documentação. Os decretos estão previstos no Código de Direito Canônico, onde há um guia com orientações e modelos para a construção daqueles documentos. Tem que ter um código que fundamente ele. Então, por isso que aqui todo esse decreto aqui tem um número de um código que fundamenta, entendeu? Todo. Geralmente tem isso. E aqui são instrumentos de trabalho, modelos, está vendo? A luz do Código Canônico. Então, estudiosos que já fazem modelos de decretos e tudo. Às vezes são complicados, mas a gente vai aqui, para todos os assuntos, tem, digamos, o guia orientando e o modelo do decreto. Que interessante. O funcionamento, né, de modo geral, como é que é o funcionamento da chancelaria? Então, nós temos um expediente normal, né? Aqui estamos, em alguns momentos, ligado ao expediente da Cúria Metropolitana, e aí, para favorecer a execução desse trabalho, tanto na preparação dos documentos quanto na entrega. Então, aqui as pessoas se dirigem, os padres, a comunidade, para aqui receberem aquilo que solicitado antes. E aí, nós temos aqui atualmente 3 dias na semana, que é o suficiente para a gente dar conta. E o processo de arquivo no dia a dia. Todas as orientações que resultam do trabalho do arcebispo no dia a dia devem ser concretizadas pela chancelaria. Por isso, nos documentos, há orientações específicas para a execução de cada ato. Atrás de um decreto existe um histórico de uma pessoa, de uma comunidade, de uma congregação religiosa. Então, isso é importante. Então, é uma história que vai se construindo. Em outro sentido, ou em outro aspecto também, a história que vai sendo construída através de novidades, a criação de uma paróquia, de uma diocese. Recentemente, a diocese de Camaçari, que foi criada desmembrada de Salvador. Então, todo esse histórico está guardado, todo esse histórico foi construído
e nasce uma nova realidade. Então, daqui a 50 anos, Camaçari vai fazer jubileu, está aqui, a origem está aqui, guardada, se quiser algum instrumento para favorecer aquele momento. Como a nossa, tudo está guardado. Nós somos a primeira diocese do Brasil, todo esse processo está guardado no nosso arquivo antigo. Então, isso é importante. Então, a chancelaria tem esse papel de guardar e escrever, registrar a história. O Chão em Paz de hoje fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever outras edições do programa e também ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão em Paz.